Argumentação é o pior terror para muita gente que vai fazer redação dissertativa argumentativa, porque argumentar é a parte mais importante de um texto argumentativo, é óbvio. Então, muita gente, às vezes, deixa de fazer uma boa redação e deixa de passar numa prova importante que vai determinar o futuro da pessoa porque ela esbarra numa argumentação fraca, uma argumentação cheia de lacunas, uma argumentação frágil, que o corretor até tem pena de você quando lê a sua redação. Ele tinha, porque hoje, determinantemente, é um divisor de águas para você que vai fazer uma prova de redação argumentativa e precisa argumentar bem de forma decente. Então presta muita atenção nessa aula, porque eu não vim de bobeira, eu quero que você também não venha de bobeira para você aprender definitivamente a argumentar. Essa nossa aula vai ter 3 partes muito importantes. A gente vai trabalhar primeiro a seleção do melhor argumento, depois a fundamentação desse argumento, e aí na parte 3 a gente vai passar uma técnica dos raciocínios lógicos. E eu tenho certeza que amanhã mesmo, depois de ver essa aula, você já vai ser capaz até de ajudar pessoas a argumentar, porque você vai ser tão proficiente, tu vai ser tão incrível na argumentação, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, caramba, você é uma outra pessoa agora argumentando na sua redação. Como argumentar bem em qualquer redação, seja ela de Enem, seja ela de concurso público, uma redação argumentativa, você vai conseguir aplicar essas técnicas. A primeira coisa o objetivo dessa aula é falar sobre a técnica dos raciocínios lógicos. Aí já começou falando coisa que eu não sei. Preste atenção numa coisa aqui, Se tu tá numa aula e você só vê coisas que você já sabe, então você não tem motivo de estar nessa aula. Você entendeu? Nas aulas, você tem que ser exposto a coisas que você não sabe. E não tem problema você não saber. Entenda uma coisa, não é culpa sua que você não saiba as técnicas de argumentação. A escola não te ensinou, você não teve oportunidade de estudar, então não foi culpa sua. Mas agora é tua responsabilidade. Então, apareceu aqui na minha aula algum termo que você, por acaso, não tenha escutado, eu vou explicar. Mas eu quero que você não se assuste no primeiro momento e não pare de assistir a aula porque você viu um termo que você não conhece. Óbvio, se na aula só tem coisas que você conhece, é porque a aula não está agregando nada para você. Então, aqui na minha aula vai ter coisas que você, infelizmente, não conhece ainda, mas vai passar a conhecer. Supor que o tema da sua redação seja meios para garantir a dignidade da população refugiada no Brasil. Coloca nos comentários se você acha esse tema importante, sim ou não, para cair numa prova. Bota aí, real, bota nos comentários aí sim ou não, para você sair agora. Beleza ou não? Ó, Rita Graciela comentou, fui retirada de sala na 6ª série. Eu quero que vocês parem de ter conversa paralela aí no chat e prestem atenção na aula, beleza? Para você não ficar com dúvida, você, tô sempre com dúvida da argumentação. Então agora é o momento de você tirar suas dúvidas. Então, em vez de você comentar coisas aleatórias no chat, para de comentar coisas aleatórias no chat e preste atenção na aula, monstro! Primeira coisa, esse tema é importante sim, muito bom, galera. Por quê? Porque ele é um tema de atualidades, pode ser cobrado aí na sua prova, e ele vai problematizar a questão da dignidade, ou seja, um tratamento digno dado às populações refugiadas. Eu estava vendo um filme esses dias, o nome do filme se chama As Nadadoras. Já viu esse filme? Esse filme ele fala da história de 2 irmãs, na verdade uma família síria que busca refúgio, que sai, que atravessa o Mar Grego, o Mar Egeu, e elas atravessam ali com um bote, de repente o bote dá problema, e elas ali acabam tendo que nadar para ajudar as pessoas a atravessar o mar. E aí, é uma história baseada em fatos reais. Mostra o drama de uma família refugiada saindo da Síria e indo para a Alemanha. E depois uma das irmãs consegue ir para as Olimpíadas. É bem bonito esse filme. Se você puder, tiver a oportunidade de ver, assista. As Nadadoras. E uma coisa muito legal no Brasil é que o Brasil ele dá os mesmos direitos
para refugiados e brasileiros. Então, se a pessoa é refugiada, ela tem direito a tirar a identidade, ela tem direito a ter um emprego, ela tem direito a estudar numa escola, ela tem direito a tirar carteira de motorista, ela tem direito a, enfim, fazer até uma universidade pública, ela tem os mesmos direitos dos brasileiros residentes, os brasileiros mesmo que nasceram no Brasil. Então, o Brasil, ele dá refúgio. Só que existem desafios nessa dignidade. Então aqui você tem que entender o tema primeiro, para depois conseguir selecionar o melhor argumento. Beleza ou não beleza? Para você selecionar o seu melhor argumento, você vai utilizar uma técnica que serve para todo e qualquer tema geral, que se chama técnica Demo-AI, beleza? Que técnica é essa, profinho? Técnica Demo-AI. São 6 argumentos clássicos que simplesmente explicam todo e qualquer tema de redação. E aqui eu tenho a desigualdade social, o egoísmo, a maldade humana. Desigualdade social tem a ver com a escassez, a pobreza que a população tem, que é a causa para muitos problemas. Eu tenho também o egoísmo, que é quando a pessoa pensa apenas em si mesma. A maldade humana, que é quando a pessoa comete atitudes cruéis. A omissão do Estado, que é quando o Estado não faz nada para resolver o problema. Os antigos pensamentos, preconceitos, estereótipos, coisas retrógradas. O que é uma coisa retrógrada? Algo que é ultrapassado, pensamento antigo, que ainda se mantém. Preconceito contra a população LGBTQIA+. É um pensamento antigo, é um antigo comportamento, um antigo pensamento. E a invisibilidade social, que é o que eu vou escolher hoje para explicar a questão dos desafios para garantir a desigualdade, os meios para garantir a dignidade da população refugiada no Brasil. O que significa invisibilidade social? Preste atenção! Invisibilidade social é quando a população refugiada é tratada como se ela fosse invisível. É muito, muito, muito legal esse tema aqui. Ele é um tema que é muito parecido com o que caiu no Enem 2012. O Enem 2012 falava sobre imigrante. E não é porque caiu em 2012 que não pode cair de novo algo voltado à questão da imigração. Porque a gente está vendo que em alguns momentos os temas de concurso e de prova de Enem se repetem e eles podem se repetir de formas diferentes. O assunto ele pode se repetir. Então você tem que estar preparado para isso. Beleza? Invisibilidade social, você entendeu o que é? Quantas pessoas refugiadas você viu na televisão? Várias. Qual o nome de uma pessoa refugiada que você conhece? Você sabe o nome da pessoa? Você se interessou em ir lá no abrigo de refugiados? Você se preocupou com isso? A sociedade se preocupa com as necessidades da população refugiada como deveria? Ou você vê de longe, como se fosse um fenômeno externo? Muita gente não se preocupa de verdade. Olha de longe a situação como se fosse algum filme, né? Recentemente no São Paulo teve lá uma população refugiada que veio, saiu, né, do país, estava fugido, e ficou hospedada, né? Ficou refugiada ali no aeroporto por dias. Teve até um surto de sarna ali no próprio aeroporto de Guarulhos, se não me engano. E aí eu fico vendo aquele negócio na televisão e eu fico muito impressionado, porque tem gente que olha aquilo ali como se fosse um filme. Olha só, parece que é ficção, só que não é ficção, é realidade. Então a gente tem que ficar ligado porque as necessidades da população refugiada é como se a população refugiada fosse invisível. Pronto, selecionei o melhor argumento. E depois que eu seleciono o melhor argumento, eu vou começar o meu desenvolvimento 1. Vocês entenderam como é que eu seleciono o argumento? Se você entendeu, comenta aí. Sim, entendi. Caraca, muito bom! Depois que eu seleciono o argumento, eu vou apresentar esse argumento no meu desenvolvimento. E aí, agora entra um ponto que eu quero sua atenção, tá? O nome dessa apresentação é tópico frasal. Aí lá vem ele falando coisa que eu não conheço. Calma. Tópico frasal não tem nada demais, tá? É muito simples de fazer. Basta você apresentar o argumento que você selecionou. É só isso. Tópico frasal nada mais é do que o momento em que você apresenta o seu argumento. Tópico frasal é uma apresentação do argumento que você escolheu. Pronto, escolhi o argumento e apresentei. Aí, profinho, eu tô até entendendo, mas eu tenho dificuldade de colocar no papel essa ideia. Não tem problema não, tá? Aqui, ó, vou te mostrar o meu guia de redação. Se você for aqui, ó,
na parte tópico frasal, você vai ver que existem várias frases, várias estruturas que você pode usar para apresentar o tópico frasal. Você pode dizer assim, ó, X inviabiliza Y, X representa obstáculo para Y. Então, por exemplo, eu posso dizer a invisibilidade representa obstáculo para a inclusão da população refugiada no Brasil. Caraca, muito fácil. Nesse argumento que a gente escolheu, eu vou usar o impede não, vou usar o dificulta, X dificulta Y, tá? Eu ia usar o impede, mas eu preferi usar o X dificulta Y e ficou desse jeito, presta atenção. Diante desse cenário, que é o conectivo que você vai usar para começar o teu desenvolvimento da tua prova, e vou usar assim, ó, diante desse cenário, a invisibilidade social da população refugiada dificulta a garantia de tratamento digno. O tópico frasal é isso, tá? Beleza, profinho, muito show! Apresentei o meu argumento, que é o quê? O argumento é o quê? Invisibilidade social da população refugiada. Esse aqui é meu argumento 1, que eu vou desenvolver nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Beleza ou não beleza? Pronto, apresentei o meu argumento. A primeira parte da aula você já venceu, tá? Então, se você tá aqui, você agora tá passando da primeira parte da aula para a segunda parte da aula, que é quando você fundamenta o seu argumento. Só que não adianta você ficar só na segunda parte da aula, monstro. Você tem que ir para a terceira também, tá? Então agora eu vou te mostrar como é que fundamenta, depois como é que raciocina, para você aprender a aprofundar de verdade esse negócio, meu Deus. Como que você faz para fundamentar o seu argumento? Estão gostando da aula, galera? Se você está gostando da aula, bota sim aí nos comentários. Beleza ou não beleza? Ó, fundamenta o seu argumento com a técnica do mapa. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, eu vou te mostrar agora o que é a técnica do mapa, que é muito show. Caraca, a técnica do mapa. Vamos lá. Técnica do mapa agora. Basicamente, galera, eu desenvolvo vários mapas. E tem um mapa que eu desenvolvi com uma das minhas turmas. Vou até abrir para você aqui, ó. Ele é um mapa da redação completa. E aqui eu tenho na parte do desenvolvimento, quando você escolhe falar sobre invisibilidade, automaticamente o mapa ele já te mostra qual o repertório que você usa, qual que é o conhecimento que você mostra para o teu corretor da tua prova do concurso ou do Enem. Então você pode, por exemplo, na hora que você escolhe lá invisibilidade, você pode citar uma filósofa chamada Simone de Beauvoir. E não é para você decorar a citação dela, não, para tu entender o que ela diz. E agora eu vou te mostrar exatamente aqui no meu tablet como é que você desenvolve a Simone. Ou seja, escolheu invisibilidade, você vem e desenvolve a ideia de quem? Simone de Beauvoir. Portanto, eu tenho certeza que você que está aqui vendo essa aula já se perguntou assim, caramba, se cair na minha prova de concurso ou do Enem um tema que eu não conheço, não vi nada sobre ele. Se cair um tema sobre desafios da doação de órgãos no Brasil, ou desafios da doação de órgão após a morte encefálica. Caraca, eu não vou saber nada. Se você ficar aí sem estudar, você não vai saber nada mesmo. Agora, dentro da técnica do mapa, a gente tem vários argumentos, são 6 argumentos que servem para todos os temas. E esses 6 argumentos, eles conduzem discussões, ou seja, você nunca vai ficar sem ter o que escrever. E é por isso que os meus alunos, eles não ficam ansiosos com o tema. Eles até ficam ali com alguma dificuldade, dependendo ali do estresse. Mas passou o estresse, eles sabem exatamente o que colocar no papel. E aí eu tenho aqui a ideia, depois do tópico frasal, que é essa parte em preto, a gente vai trazer a ideia da Simone de Beauvoir, que vai ser mais ou menos assim, ó. Nesse sentido, Simone de Beauvoir, expoente filósofa francesa, apresenta... Ai, não vou saber escrever Beauvoir. É Beauvoir, muito fácil de você aplicar aí na tua redação. Expoente filósofa francesa desenvolveu o conceito de invisibilidade social. Aí tu vai ter que explicar o que é o conceito de visibilidade, que diz respeito ao apagamento sofrido por alguns grupos marginalizados. O que é o apagamento? É quando um grupo marginalizado é como se ele não existisse na sociedade, como populações indígenas, populações em situação de rua, populações que sofrem pobreza menstrual, por exemplo, são as mulheres
dentro de situações de vulnerabilidade. São povos e comunidades tradicionais, como foi o tema do último Enem. Povos refugiados também sofrem esse apagamento crônico. Então, a ideia da Simone de Beauvoir, ela se encaixa em vários temas. Você não tem que buscar muito repertório. Quem pode comentar? Quem pode colocar isso no comentário aí, nos comentários? Por favor, não tem que buscar muito repertório. Repito, não tem que buscar muito repertório. Você apenas tem que ter os repertórios certos. Ó, eu só trabalho um número limitado de repertórios com os meus alunos. Por quê? Porque os meus alunos são limitados? Claro que não, meus alunos são os mais perfeitos do mundo. Mas, por exemplo, se eu tenho lá o argumento da desigualdade, eu só preciso de 2 repertórios. Período colonial e esse cara aqui, ó, que é o Amartya. Se eu vou falar sobre egoísmo, eu só tenho um repertório, que eu só preciso de um repertório. Se eu falo de maldade, eu só preciso de 2 repertórios. Se eu falo de omissão do Estado, eu posso até ter 3 repertórios, não precisa de mais. Se eu tenho antigos pensamentos, eu falo de 2 repertórios. E se eu tenho invisibilidade, eu falo de 1. Pronto. Então, quantos repertórios a gente tem aqui? A gente tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 repertórios. 11, cara, não preciso de mais do que esses repertórios. Porque cara, a gente tem que entender que existe uma falsa ilusão de conhecimento. Tem gente que procura muito repertório para se sentir seguro. Aí vai lá, decora dezenas, centenas de repertórios, centenas de modelos, acha que está seguro. Aí cai um tema que a pessoa não tem um repertório para aquele tema específico, ela fica ansiosa, fica insegura. Ou seja, aquele montão de repertório que ela acumulou mais prejudicou do que ajudou. Por quê? Porque a gente tem que parar de achar que quantidade de repertório vai dar segurança. Não é quantidade de repertório que te dá segurança, monstro. Olha para mim. Olha para mim aqui, ó. É a qualidade do repertório que você escolhe e a qualidade da técnica que você escolhe. Beleza ou não beleza? Não tem que buscar muito repertório. Vamos acabar com essa mentira, esse jeito antigo de você estudar. Beleza. Depois que você fundamenta, aí agora a gente entra no terceiro e último tópico da nossa aula, que é a parte em que você aprofunda com seus raciocínios. O que significa raciocinar? Significa pensar. E o que significa a raciocínio lógico? É um jeito de aprofundar a sua argumentação. Então presta atenção nessa aula. Olha aí, ó. O que significa raciocinar? Raciocinar significa pensar. E lógico significa pensar de acordo com alguma lógica, certo? Certo. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você queira criticar uma pessoa. Essa pessoa, ela vai ser quem será criticado. Eu posso criticar essa pessoa de várias formas. Então, eu tenho várias formas que são como eu vou criticar. Então, por exemplo, eu posso olhar para essa pessoa, vou chamar essa pessoa aqui de Zé. Vou criticar o Zé. O Zé é um estudante que ele diz que ele tem um objetivo, mas ele só enrola, ele só procrastina. E aí você pode criticar isso do Zé. Você pode fazer um raciocínio. Esse raciocínio ele vai ter um nome, tá? O nome desse raciocínio vai ser denunciar a procrastinação. Ou então você pode criticar o Zé de outra forma. Mostrar que o Zé é uma pessoa sonhadora demais. Sonha demais, não bota nada em prática. Ou seja, qual que é o nome desse raciocínio que você vai criticar? Denunciar a utopia. Utopia significa isso. Significa sonhar demais, fazer de menos. Ou então você pode dizer que o Zé, ele não procrastina, ele não sonha demais, mas ele não faz nada. Nada. Nem procrastinar, ele procrastina. Tu conhece alguém assim que nem enrolar, ele enrola? Não quero saber de nada mesmo. Veio no mundo a passeio, veio no mundo para fazer peso na terra. Você pode então denunciar a omissão. Omissão significa isso. Omissão significa não fazer nada. Ou então, o Zé, ele faz ali o básico do básico do básico. Ele faz pouco. Você pode dizer que o Zé, ele é incapaz. Incapaz de fazer mais. Incapaz porque ele não quer, incapaz porque ele não tem recursos. Então você pode denunciar incapacidade. Cada raciocínio desse é diferente um do outro. Então o que você tem que fazer? Você tem que escolher um raciocínio e investir nele. Vou te dar um outro exemplo agora, quando você escolhe criticar o governo, por exemplo.
Agora eu não quero criticar uma pessoa, quero criticar uma instituição pública. Quero criticar o governo. O governo vai ser aquele que eu vou criticar, ou quem eu estou criticando, certo? Você pode criticar o governo de várias formas, várias. Eu botei 3, mas a gente pode criticar de várias formas. Eu posso criticar o governo dizendo que ele faz uma lei e a lei não funciona. Então, qual que é o nome dessa crítica? Comparar teoria versus prática. Comparar teoria e prática. Teoria é lei, a prática é o dia a dia. Você pode dizer que o governo, ele até faz, mas ele faz muito pouco. Então, você pode dizer que o raciocínio é denunciar política pública insuficiente. Ou você pode dizer que o governo, ele só valoriza os ricos, quem tem dinheiro. Você pode dizer, então, que existe o governo, na verdade, ele não distribui direitos, ele distribui privilégio. O direito deveria ser algo de todo. E o privilégio, tá? Não é privilégio, não. Privilégio é algo de pouco. Então, vocês estão percebendo que eu tenho tipos específicos de raciocínio. Tipos de raciocínio que são especiais. Eu tenho que escolher o melhor raciocínio, tá? E agora a gente entra aqui na parte em que eu escolho os raciocínios. Deixa eu fechar aqui para carregar a página que tá bem pesado. Então se liga. Aqui, ó, eu tenho... Vou precisar deixar ela aqui assim, tá? Quando eu tiver citado um filósofo, que foi o caso da Simone de Beauvoir, eu posso escolher 5 raciocínios diferentes. Eu posso denunciar a utopia, eu posso denunciar a indiferença social, comparar realidades, direito versus privilégio ou denunciar a perpetuação. Estão percebendo que cada raciocínio desse tem um númerozinho específico aqui, ó. Tá dando problema aqui no meu negócio. Se liga só, eu tenho aqui um número para cada um. Por que eu tenho um número para cada um? Porque dependendo do raciocínio, eu vou lá na minha lista e eu escolho o número que melhor se adequa, que melhor se encaixa. Então, por exemplo, tem esse mapa aqui, ó, essa lista aqui de 32 frases argumentativas prontas. Eu vou deixar vocês darem um print depois do final da aula, tá? Percebe que tem um número? Tá vendo aqui um númerozinho atrás do raciocínio? Esse número é o número do raciocínio. Então, vocês vão exatamente no raciocínio que vocês querem desenvolver. E aí, agora eu vou te dar um macete para você saber exatamente qual raciocínio que você faz. Sempre numa redação, você vai se perguntar assim, tá? Qual que é o raciocínio que eu vou colocar em prática? Eu vou colocar em prática nesse aqui, ó, por exemplo, o raciocínio da indiferença social, raciocínio B, certo? E vai ficar assim, ó, preste atenção como é que vai ficar. Sob essa lógica, o Brasil possui populações refugiadas que convivem com a indiferença crônica denunciada por Beauvoir. Então, você percebeu o que eu estou fazendo agora? Eu estou começando a raciocinar, a mostrar uma indiferença social crônica, que faz parte do raciocínio número 6. Ó. Essa indiferença crônica, ela faz parte do raciocínio 6. Ah, mas eu não vou ter essas frases bonitinhas para colocar. Não tem problema, não precisa. Por quê? Porque aqui dentro, quando você for escolher o raciocínio 6, que é denunciar a indiferença social, já está aqui, ó. A sociedade indiferente é problema. Ah, e se você quiser usar, por exemplo, o comparar realidades, você já tem a frase aqui, ó. O Brasil possui vítimas. Quem são as vítimas? Populações refugiadas que vivem o problema denunciado por X. Quem foi a pessoa que eu citei no parágrafo? Foi Simone de Beauvoir. Então aqui na verdade a gente escolheu o raciocínio comparar realidades, tá? Que foi o raciocínio 32. Não foi nem o raciocínio 6. O raciocínio 32 que a gente escolheu aqui agora, tá? Então ficou assim, ó. Comparar realidades. O raciocínio que a gente utilizou aqui. Beleza ou não beleza? Então, vocês agora têm que entender. É muito fácil, muito fácil, muito fácil de você conseguir aprofundar uma argumentação. Muito fácil. Principalmente porque eu já criei um mapa aqui, ó, para você saber que como que eu aprofundo o argumento. Cara, depende, tá? Aqui agora vocês vão entender ainda mais claramente. Quando você estiver comentando uma alusão histórica, você faz de um jeito. Quando você estiver comentando a teoria de um filósofo, faz de outro jeito. E quando você estiver comentando um filme, um livro, uma série, uma obra ficcional, você faz de um outro jeito. Então, escolheu uma alusão histórica, vocês têm várias formas de criticar essa alusão histórica. Você pode comparar a realidade, denunciar falhas, denunciar a perpetuação, e tem várias formas. Ó, comentar a teoria de um filósofo. Eu posso comparar a teoria e prática, denunciar a indiferença, denunciar a utopia, comparar a realidade. Eu posso raciocinar aqui agora comparando uma obra ficcional. Denunciar falsa sensibilização, ou seja, a sociedade ela se sensibiliza com o filme, mas não sensibiliza com as vítimas reais. Comparar a realidade e constatar a utopia.
beleza? Então isso aqui é muito fácil de você desenvolver, de você colocar. Tá? Depois que você raciocina, você tem que exemplificar. E como é que eu faço para exemplificar? É muito simples. Você acabou de fazer uma crítica muito importante. Você acabou de falar que os refugiados sofrem uma indiferença crônica. Tem que dar exemplo. Se não der exemplo, a tua argumentação ficou vaga, a tua argumentação ficou fraca. Exemplo, na medida em que há pouca ou nenhuma discussão na família e na escola sobre a condição insalubre dos imigrantes em fuga no país. Imigrantes em fuga é um sinônimo para refugiados, tá? Uma coisa é um imigrante, outra coisa é o imigrante em fuga. O imigrante é quem sai do seu país e vai para outro. Agora, o imigrante em fuga é quem sai fugido por conta de guerra, de conflitos armados. Então, aqui eu tenho um sinônimo muito legal, sinônimo para refugiado. E aí você vai perguntar assim, prof, tem técnica também para saber como é que eu faço um exemplo? Tem sim, eu vou te mostrar agora aqui, ó. Exemplos que vocês podem dar para vários temas, a gente chama de exemplos anti-lacuna. São esses aqui, ó. Você pode dar o print agora aí dessa tela. Falta de leis, insuficiência de debate público, carência de políticas públicas. Nesse caso que eu usei foi falta de debate social na família e na escola sobre refugiados. Beleza? É só colocar algum desses exemplos aqui e a tua argumentação ela começa a ficar boa, ela começa a ficar exemplificativa. Tem que raciocinar e exemplificar. Beleza, então? Beleza. Então agora vou te mostrar aqui para vocês darem o print dessa tela das 32 frases argumentativas prontas, que foi o que eu te prometi no começo dessa aula, e agora eu vou cumprir. Tudo que eu te prometo eu cumpro. Não cumpro? Então, se eu te prometi 32 frases argumentativas prontas, estão aqui, ó. As 13 primeiras, pode dar o print aí agora, e as outras frases até a 32ª, para você dar o print também agora e você usar nas suas próximas redações. Elas se encaixam em todo e qualquer tema possível, ninguém usa isso, então você vai se destacar, você vai ser bem visto numa redação. Lembrando que nos modelos, tanto do Fórmula para Enem quanto do Fórmula para concurso,